Abençoarei aqueles que te abençoarem e te serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto foi dito, essa promessa foi feita para alguém chamado Abraão, o pai da fé. E quando você está olhando para esse texto, você passa logo na sua cabeça: eu tenho que abençoar um judeu, porque eu abençoando o judeu eu vou ser abençoado. Eu abençoando Israel, o Israel da carne eu serei abençoado. Mas não é isso que a Escritura quer dizer. Não é exatamente isso que você pensa. O texto está se referindo a Abraão e a sua descendência. Agora eu vou te explicar por que não é o Israel da carne que ele está se referindo. E essa expressão que eu estou usando, o Israel da carne, foi usada por Paulo muitas vezes em todas as epístolas. Você vai lá em Romanos, está lá. Você vai lá em Gálatas, está lá essas expressões. Quem é esse Israel da carne? Mas se existe o Israel da carne, existe o Israel espiritual, existe o Israel espiritual. Então, há toda uma confusão feita dentro dos textos, porque eu tenho que abençoar o Israel da carne para me ser abençoado. Como é que funciona esse negócio de eu abençoar eles? Eu abençoo os que te abençoam, e em ti serão benditas todas. Olha o texto, todas as famílias da terra. Abraão, ele foi chamado por causa da fé que ele teve. Abraão teve fé. Aos 75 anos, chamado de dos caldeus, Abraão foi pela fé. Recebeu o sinal da circuncisão por causa da fé que ele teve. Aí você vai ver a vida de Jacó, o filho de Isaac, nascido do filho da promessa. Jacó perseguiu o direito de primogenitura a vida toda. Jacó não queria ser o primeiro, ou ser o primogênito, como ele lutou desde o ventre de Rebeca, por causa da herança, da riqueza que ele queria herdar de Abraão, de Isaac. Ele não. Jacó, ele queria as promessas de Deus, ele estava de olho nas promessas de Deus. Então Jacó, ele luta a vida dele inteira por isso. Quando ele tem oportunidade, ele diz: me vende o teu direito de primogenitura. Quando ele tem oportunidade, a mãe dele manda ele colocar os pelos lá para ele herdar aquele direito de primogenitura. Você vê que depois que Jacó foi embora, quem herdou tudo aquilo lá foi Esaú. Esaú ficou com toda a riqueza que era de Abraão, de Isaac. E Jacó, ele herdou a promessa de Deus. Isso que Jacó herdou. Então você vê que a vida inteira Jacó, ele correu atrás do direito de primogenitura, mas por causa que ele queria ter as bênçãos de Abraão, que foram prometidas para Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Era essa a ligação que tinha. Então você vê que nem Abraão e nem Jacó vieram ou foram escolhidos por Deus por causa do sangue, por causa da carne, mas por causa da promessa que tinha de Deus. Você vê que o nome de Jacó foi mudado por Deus, depois de muito tempo. Por quê? Por causa da fé que ele tinha. Abraão foi pela fé, Jacó foi pela fé. E Jacó recebeu o nome de Israel por causa da fé dele. E você vai começar a entender assistindo esses vídeos aqui por que você tem o seu nome modificado para Israel depois que você crê em Cristo, no Filho da promessa.